Juca, eu queria trazer outro tema para a gente falar aqui, que é ainda relacionado ao caso de estupro envolvendo o jogador Robinho. Ele já foi condenado nesse caso a 9 anos de pena, né? Nesse caso que aconteceu na Itália. E aí a gente tem revelações novas de um artigo que saiu no UOL, do Adriano Wilson e da Janaína César, no podcast deles, Os Grampos de Robinho. Até a gente queria chamar a atenção para vocês que tem uma nota nesse texto deles, desse material. Depois, quando a gente terminar o programa, vocês entram lá com calma para assistir, mas a reportagem, já vem um aviso de cara na reportagem que diz o seguinte: essa reportagem é imprópria para pessoas com menos de 18 anos, reproduz termos chulos e depreciativos usados em um contexto de violência sexual contra a mulher e pode servir como gatilho. Tamanho o absurdo do que foi revelado nesses grampos, nas trocas de mensagens de Robinho, desde o caso até os últimos dias também, né, Juca? Eu vou ter que tomar cuidado para comentar este caso, tomar cuidado com o vocabulário que eu vou usar, exatamente por estarmos nesta hora da manhã em que estamos, 10h21 da manhã. É preciso tomar cuidado porque certamente há menores vendo o nosso ICL Notícias. Este é um podcast que o UOL está pondo no ar a partir de hoje em 6 episódios e que eu recomendo àqueles que quiserem ver que não vejam depois do almoço, depois do café da manhã, depois do jantar, porque o Edu acaba de se referir ao sentimento que lhe dá quando ouve ou quando vê o Ricardo Salles fazer o que fez, que ele tem nojo, que dá ânsia. Este podcast dá ânsia. E eu ouvi ontem, apresentamos Zé Trajano, Casagrande e eu, no cartão vermelho que a gente faz no UOL, trechos de falas que a justiça, que o UOL conseguiu com a justiça, de conversas do Robinho, deste cafajeste covarde, com parceiros dele que participaram do estupro de uma menina embriagada, albanesa, lá na Itália. É alguma coisa, Vivi, é alguma coisa que é indescritível, porque ele começa dizendo que isso não vai dar em nada, que já faz um ano que isso aconteceu, quando há gravação de conversas dele autorizadas, gravações autorizadas pela justiça. Depois ele diz que não tocou na menina. Depois ele ri dizendo que o que ele fez nela não é exatamente um ato sexual, porque ela estava bêbada, jamais vai ser capaz de me identificar, e de mais a mais eu apenas eu vou usar palavras que não são as palavras que ele usa, né? Apenas coloquei o membro em sua boca, e enfim, isto não é um ato sexual, não houve penetração. E aí apela a Deus, ele diz: Deus há de me proteger, tomara que isso não vaze para a imprensa, porque vai ficar desagradável. Ele trata com. E chega a dizer: se ela falar em mim, eu vou lhe dar um murro. É alguma coisa que você fala: não é possível que eu esteja ouvindo isso de um ser humano, porque é das coisas mais animalescas que eu já ouvi. E olha, o Vivian, eu para me horrorizar, para ficar escandalizado, a essa altura da vida é difícil. Então, o que eu digo é o seguinte: qualquer pessoa que tem uma mulher em sua vida, e eu digo isso sempre, você pode não ser casado com uma mulher, você pode não ter filha, não ter neta, não ter irmã, não ter prima, não ter vizinha. Mãe todo mundo tem. Não há ninguém em toda a história da humanidade que não tenha nascido de uma mulher. Qualquer pessoa que ouve o que o Robinho diz para seus parceiros ficará profundamente enojado. E eu espero que o fato deste furo que a UOL dá
por meio desses 2 repórteres, seja suficiente para apressar as medidas da justiça brasileira e colocar este cafajeste na cadeia. Porque é absolutamente impossível você imaginar conviver com ele. E espero que aqueles jogadores de futebol que o visitam e fazem fotos com ele, jogam futevôlei com ele, definitivamente parem com essas atitudes corporativistas, tão cafajestes como ele, e virem as costas para ele, porque este cara não merece que ninguém lhe faça companhia. Ninguém. Nem mesmo aqueles presidiários que deverão estar com ele no futuro. Porque é um tipo abjeto, é uma coisa... Quem ouvir, depois dirá. Não, aí o Juca não cometeu nenhum exagero, é de revirar o estômago. É uma coisa revoltante o que está no ar, no UOL, em relação às coisas que este cafajeste disse. Vivian, só fazendo um destaque, o nome do podcast é UOL Esporte Histórias, um brilhante trabalho, a 4ª temporada deles, e que falam sempre sobre crimes, né? Já falaram sobre o assassinato do Daniel Correia, jogador de São Paulo, sobre o processo de fundação da Mancha Verde, a torcida do Palmeiras também teve vários crimes envolvidos, e é preciso deixar claro, a gente não está falando do jogador de futebol Robinho, a gente está falando do estuprador, criminoso condenado por estupro, porque tem muita gente que gosta de tratar esse ser humano como se fosse ainda um ídolo do futebol. Não é mais. É um estuprador, criminoso, condenado e devia estar preso, mas infelizmente está nas ruas de Santos tirando foto, tomando água de coco em quiosque, e a gente espera que ele tenha o destino merecido pela justiça italiana em 3 instâncias, não é a primeira, né? Ele teve recursos lá, e seja preso como estuprador e criminoso que é. Essa moça albanesa que teve a vida destruída por conta dele e dos outros criminosos que a estupraram junto com o Robinho também sejam presos e condenados, e que essa moça possa ter um mínimo de paz depois de ter passado o inferno na mão desses canalhas. É um ser mais humano, a gente não pode chamar mais esse cara de humano, não. E até foi bom você ter falado do quiosque, né, em Santos. Na verdade, esse quiosque é dele, gente. Eu, como santista, deixo o recado aqui para vocês. Não dá para frequentar um lugar como esse. Não dá para frequentar. Porque ele está lá, gente, diariamente, final de semana, numa boa, curtindo, tranquilão, tá tudo certo com ele. A gente não pode deixar isso desse jeito, não.